Sala em peso, hein? Todo mundo aí. Bom, gente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Sei que essa modalidade aí que a gente está trabalhando aí, não sei se vocês estão curtindo. Não sei como é que está sendo as aulas aí como é que foi as aulas para vocês aí na semana. Espero que tenham sido boas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Sim, professor. Bom dia. Oi, professor. Bom dia. Bom dia. A gente está trabalhando aí realmente aí dessa forma, né? Então é provável que a gente vai ficar aí mais mês de maio, mês de junho, né? Porque infelizmente o número da estatística não está nada favorável, né? Acabei de ver agora cedo como é que está a situação aí de contágio e de morte, né? Já somos já o segundo país com mais mortes no mundo. Então, isso é muito preocupante, né? Então, provavelmente não devemos voltar antes do primeiro semestre, eu acho que não volta às aulas, não. Tá? Então, a gente vai ter que desenvolver as atividades realmente por aqui. E eu estou utilizando aí todos os recursos para poder trabalhar aí da melhor forma possível. Porém, a forma de trabalho é um pouco diferente do que se fosse presencial, né? Se fosse presencial, eu conseguiria passar exercícios para vocês, listar no caderno, como que eu falei aqui logo no início com vocês, mas não foi possível fazer isso. Então, eu elaborei aqui como é que a gente vai conduzir aí as nossas atividades. Eu tenho fiz essa semana e tem dado certo, e eu vou trabalhar dessa forma, tá? O Teams eu estou utilizando somente para interação de aula com vocês, tá? Então eu não estou postando nada no Teams, não estou recebendo nenhuma atividade pelo Teams, é só para mim poder ter contato com vocês aqui. Então é assim que eu vou utilizar. É verdade que a aula está sendo gravada, então depois fica disponível para vocês aí no canal, que geralmente eu vou criando um canal por aula, né, para ficar mais fácil para controlar. Tem professor que está usando tudo no geral, mas eu acho melhor fazer dentro do canal do geral, colocar as aulas de acordo com o que a gente vai trabalhando. Então, como é que eu estou utilizando? Estou utilizando o Teams para fazer a interação com vocês. O meu e-mail pessoal, eu estou utilizando para receber as atividades, tá? Estou aproveitando também, colocando todos os vídeos de aula no meu canal. Então, todos os meus vídeos de aula estão tudo lá no canal. E o meu site, eu estou disponibilizando o conteúdo de aula. Eu estou usando as 4 plataformas. Depois, no material que eu vou apresentar para vocês, tem lá todas essas informações. Então, se vocês quiserem pegar esse conteúdo da aula que eu vou passar hoje, já está lá no meu site, professorprocopio.com. Empreendedorismo Camargo Aranha, vocês podem pegar lá o material que eu vou apresentar hoje. Então, as atividades vocês vão me enviar por e-mail, porém, não vai ser só entrega via e-mail, vai ter apresentação de trabalho.
O Teams é para a gente fazer esse contato. Então, esse contato aqui eu estou utilizando, eu acho uma modalidade super legal. Se tem muito professor achando ruim, eu estou curtindo bastante. Eu acho que é uma modalidade bem interessante. É diferente, claro, do ao vivo, né? Mas aqui pelo menos a aula rende. Você não precisa ficar chamando a atenção de ninguém. Ô, presta atenção. Ô, fica no celular. Ô, não, aqui você não tem isso. Aqui é aula, debate, discussão, pergunta. Então a aula aqui rende demais, né? O tempo passa rápido e a aula flui. Tem professor que está odiando, tem que ficar postando, aí tem não sei o que, como é que grava e que não sei o que. Então tenho visto aí que o pessoal está reclamando bastante, né? Eu estou na contramão disso tudo. Vocês ficam à vontade aí na hora que eu estiver fazendo a exposição para perguntar. Se vocês quiserem escrever no chat, pode escrever no chat também, não tem problema nenhum. É que se eu tiver com a tela grande, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Aí para eu ver o que vocês estão escrevendo, precisa estar com a tela menor, porque aí eu consigo visualizar se há alguma pergunta ou não, tá? Então, mas vocês podem ficar à vontade aí para perguntar o que vocês quiserem. O que mais que eu tenho para falar? Não tem condições de a gente fazer prova por aqui, não tem nada, mas trabalho dá para apresentar tranquilamente, o pessoal tem feito. Essa semana eu trabalhei todos os dias e o pessoal tem contribuído bastante com a apresentação de trabalho. E se a gente conseguir avançar na aula de hoje, semana que vem já tem uma atividade para vocês fazerem dessa forma, tá? O que mais? Outra coisa importante, vocês me viram aqui anotando algumas coisas logo de início. Alguns podem ter visto isso. Com relação à presença, né? Então, eu vou ser sincero para vocês, gente. É uma coisa que eu não estou me preocupando, porque aí vai de cada um saber se vale a pena ou não, tá? O problema é que tem diferenças de controle de cada ETEC. Então, porque eu já dei minha opinião, já falei sobre, mas tem gente que acha que eu estou viajando na maionese. Com relação a isso aqui, é muito controlar a presença por aqui, é muito vulnerável, né? Então, é uma coisa que eu não estou me preocupando com relação a isso. Mas como o Camargo Aranha tem a exigência de saber quantos alunos estão participando, então é por isso que eu acabei anotando aí quem está na aula e quem não está, tá? Como que eu vou controlar a presença de vocês? A partir da entrega das atividades. Então eu sei, por exemplo, que eu vou dar uma atividade para vocês me entregarem na aula de hoje, por exemplo. Não é o caso, mas vai ter aula que vai acontecer isso, né? Então eu vou falar um bom dia para vocês e vou disponibilizar o tempo da aula para vocês fazerem a atividade. Então como é que eu sei se o aluno está presente ou não? Que eu tenho observado que eu vi já em algumas salas no dia de hoje, nessa semana. O pessoal não entra na sala. E aí o pessoal da sala fala, tem coisa para entregar. Aí comunica essa pessoa que está fora. Aí a pessoa demora para entrar, alguma coisa. Quando vai ver, a aula já acabou. E aí a pessoa começa a me entregar as atividades fora do prazo. Aí eu já sei que a pessoa não estava na aula, né? Então é por esse motivo que eu não vou ficar me preocupando muito com isso. O problema é que, aos que estão chegando aí, bom dia. O problema é que a ITEC Camargo Aranha quer que a gente faça esse levantamento e passe para eles lá, através do WhatsApp, com relação à presença, tá? Então, é por aí. Mas eu vou controlar dessa forma, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar um pouquinho aí. Então, é o seguinte.
Deixa eu colocar... Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Tá. Então, uma mensagem aí que dá bem ao que eu vou falar hoje. Respeito é como a pessoa se comporta na sua frente, caráter é como ela se comporta na sua ausência, né? Aí depois nós temos aí uma outra, empreendedorismo não é ciência nem arte, é prática, tá? Então, eu estava falando para vocês com relação às atividades, então eu vou pedir aí para vocês fazerem resumo de aula. Vou até deixar mais claro aqui, vou até ver se dá para escrever aqui. Não está colado. Não. Dá para escrever aqui. Manuscrito. Todas as atividades serão manuscritas. Vocês vão tirar foto e vão me enviar. Exceto o trabalho de apresentação que não precisa fazer manuscrito. Essas fotos você vai querer que a gente te envie por e-mail ou pelo próprio aplicativo do Teams? É isso que eu falei inicialmente. O Teams eu estou usando somente para interação de aula, tá? Aqui as atividades são todas entregues por e-mail. Eu vou até pegar aqui, ó. Passar esse slide aqui para frente para já falar sobre isso. Ó, que eu acabei de falar para vocês agora. Então, bom, deixa eu repassar anteriormente ali. Então, resumo da aula, tá? Não vai ser toda a aula, eu vou determinar para vocês o que eu quero, tá? Então, a cada aula eu vou determinar para vocês qual vai ser o tipo de atividade que eu vou estar solicitando para vocês. Então, eu vou pedir resumo de aula, vou pedir trabalho de apresentação, vou dar exercício, mas exercício geralmente, se eu passar exercício para vocês, eu vou dar o tempo da aula para vocês fazerem, tá? Aí vocês me encaminham, aí eu abro a sala e falo um bom dia, e falo, pessoal, vamos fazer exercício. Aí vocês fazem exercício em aula e já vão me enviando, tá? Estudos de caso, manuscrito, aí debate não tem necessidade de manuscrito, e uma pesquisa manuscrito também. Então, tudo manuscrito. Que aí eu tenho certeza que o aluno está fazendo, né? Ou alguém está fazendo para ele, mas essa é o grande objetivo. Aí os meios, como eu estava comentando, é esse, né? Vocês vão ter a entrega das atividades via e-mail. Vocês vão ter o site que tem o conteúdo da disciplina, que já está lá esse material. O canal, eu estou aproveitando e colocando todos os vídeos lá, então está concentrado lá, quem quiser pegar por lá também pode. E o Teams é a interação de aula com o aluno. É isso, é as 4 plataformas que eu estou utilizando para meios de comunicação com vocês. Ok? Não me manda nada, nenhuma atividade pelo Teams que eu não vou nem ver. Que lá fica uma bagunça, não fica bom. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, Pois não. para tirar alguma dúvida com você, é só na sua aula? Isso. Aí você pode me mandar, de vez em quando eu estou aqui online, se for durante o dia, assim, alguma coisa, eu consigo ver aqui no Teams, porque eu estou no Teams a semana inteira, né? Então eu consigo, mesmo que não seja na minha aula, eu consigo às vezes ver. E aí você pode colocar lá no chat lá e geralmente eu respondo. Tá bom, obrigada. Tá bom? Sem problema. Tem gente que mandando ontem, era 11h30, meia-noite, 1h da manhã. O pessoal mandando, professor, desculpa o horário, mas dá para você responder isso? Ah, tudo bem, eu peguei e respondi. Então, como eu estou com o Teams aberto praticamente que, não digo 24 horas, mas praticamente aí 10, 12 horas por dia, aí, então eu acabo respondendo, tá? Mais alguma coisa? Tirar esse link daqui, que eu não vou passar esse link hoje. Bom, então o conteúdo de aula de hoje
é a importância da ética no comportamento empreendedor. Aí eu tenho algumas coisas para falar para vocês, aí depois tem uma atividade relacionada a isso. Tem o resumo da aula de hoje, dependendo de como for da aula, na segunda aula, eu peço para vocês, senão eu dou continuidade e dou um prazo para vocês me entregarem. E eu trabalho para a semana que vem, se a gente terminar o conteúdo, né? Então, eu só vou pedir a atividade para vocês se eu conseguir terminar o conteúdo, tá? Bom, então vamos lá. Vocês não têm nada para falar. A importância da ética no comportamento do consumidor. Ética empresarial é um conjunto de cerimônias que deve ser adotada pelos empreendedores. Entre elas está a boa educação, comportamento, convenções sociais e ética profissional. Bom, eu acho que vocês já tiveram ética em alguma disciplina do curso de vocês, imagino eu. Sim ou não? Já, a gente teve ano passado. Sim. Sim. Eu logo imaginei, né? Mas não tinha jeito de fugir, de falar, da importância, tinha que passar por isso dentro dessa disciplina, a importância da ética dentro do empreendedorismo, né? Então, o que seria isso? O que seria ter ética dentro, o que seria ter uma etiqueta empresarial, né? Uma ética dentro do comportamento de ser um empreendedor, de estar desenvolvendo o empreendedorismo dentro das empresas. O que vocês acham que é isso? A maneira como você vai se portar diante das empresas e do seu ambiente de trabalho, sei lá, das pessoas que trabalham com você. Isso, exatamente. A maneira com que você vai se comportar lá. Boa educação, né? Comportamento, convenções sociais, né? Evitar de fazer com que a sua atividade possa prejudicar outra pessoa, né? Para benefício próprio. Isso é o que mais infringe a regra no ambiente corporativo, a pessoa pensar em si próprio e deixar, eu não vou me preocupar com isso, porque o que mais importa é o meu pedacinho aqui e vamos que vamos, né? Então, por que existe muito conflito dentro das empresas? Por causa de ética, né? As pessoas pensam muito em si e aí acaba deixando com que essa boa comunicação, esse comportamento, isso acaba atrapalhando no relacionamento de trabalho com outras áreas, com outras, até com relação à parte externa, né? Mas aqui é mais voltado mais para a parte interna, né? Então é um empreendedor dentro do mundo corporativo, trabalhando com os seus parceiros, né? Então muitas pessoas acabam infringindo a ética profissional porque pensa só em si, né? Então assim, ética é uma coisa bastante delicada nas pessoas, cada um tem uma visão, mas a gente tem que no mínimo seguir aquilo que é determinado por viver em sociedade e por trabalhar com várias pessoas, né? Então a gente tem que manter o mínimo e necessário, né? Muitas pessoas não têm educação. Mas é um dia ou outro, professor, né? É um dia ou outro, mas isso acaba prejudicando qualquer profissional dentro da sua organização. Para a empresa, você tem que estar sempre bom, né? Por mais que nós somos seres humanos, mas para a empresa você tem que estar sempre bom. E aí é onde que acaba causando, às vezes, algum conflito. E ainda o que provoca muito a falta de ética nas empresas é o interesse próprio, né? O interesse próprio acaba atrapalhando bastante o desenvolvimento do comportamento empreendedor nas empresas. Então vamos lá. É isso aí. Bom, quando se fala em importância da ética no comportamento empreendedor, um dos principais desafios é criar uma cultura na qual os colaboradores saibam tomar as melhores decisões de acordo com os valores e princípios éticos, além de relacionar-se internamente e com as demais partes interessadas. Então aqui ele já está falando um pouquinho da parte externa, clientes, fornecedores e sociedade.
por meio deste mesmo código de condutas. Bom, então o que é então aí ter uma importância na ética do comportamento empreendedor? E aí ele diz aí, ó, um dos principais desafios é criar uma cultura. Deixa eu pintar aqui. É que se eu colocar no formato, eu vou colocar no formato apresentação, que eu consigo fazer uns rabiscos aí. Eu consigo usar a caneta aqui. E aí eu consigo marcar o que eu estou explicando. Daqui a pouco eu olho se vocês têm alguma pergunta no chat. Aqui. Fica até melhor para visualizar, mas acho legal isso aqui. Bom, então é um dos principais desafios. Não, meu Deus. É criar uma cultura na qual os colaboradores saibam tomar as melhores decisões de acordo com os valores e princípios éticos. Muito bem, é isso aqui que é o importante. O que é criar uma cultura? Quem que tem que desenvolver essa cultura? Essa pessoa tem que chegar pronta com a cultura, ou a empresa consegue desenvolver ou criar, né, como está colocado aqui, essa cultura nos seus colaboradores. Então, o principal desafio é criar uma cultura. Quem que tem que criar essa cultura? A empresa. Mas as pessoas podem já ter uma cultura para tomar essas decisões de acordo com os valores e princípios éticos, ou a empresa deve criar essa cultura? Cada empresa deve criar a sua cultura. O que vocês acham? Eu acho que cada empresa tem a sua cultura porque cada uma tem os seus objetivos e os seus princípios e os seus valores. Então, Perfeito. tipo, o Então, valor de uma empresa não vai ser igual ao de outra. exatamente. Então a empresa tem que criar essa cultura. Não tenha dúvida nenhuma. Não dá para eu usar a cultura da empresa A na cultura da empresa B, né? Ou seja, eu não consigo usar as decisões que eu tenho na empresa A, se eu for para a empresa B, usar as mesmas decisões. Lá eu tenho que usar a cultura que a empresa desenvolve para eu poder praticar de acordo com os valores e princípios éticos. Muito bem. Outra coisa, quem é que cria essa cultura? Como que se cria essa cultura? Qual é a área responsável por criar essa cultura? O que vocês acham? Acho que talvez até a própria área de marketing, porque eles que definem, assim, os objetivos, a missão da empresa, os valores e tudo. Isso, muito bem, tá certinho. Porém, pode ser também desenvolvido pela área de RH para passar para todas as empresas. Você já antecipou a minha próxima pergunta. Essa cultura está ligada a quê? Né? Então, a área de marketing é uma das primeiras responsáveis para desenvolver essa cultura, ou então uma área de RH passando aí para que todos possam desenvolver a cultura para que os colaboradores possam tomar as melhores decisões. E essa cultura está ligada a quê? Está ligado à missão, visão e valores da empresa. Tá? Por isso que está colocado valores ali. E diante desses três elementos, mais a criação da cultura, você consegue trabalhar, né, da melhor forma possível, que todos possam agir com seus princípios éticos. A ética, isso já vem um pouco da pessoa, né? Não dá para eu ficar criando ética dentro da empresa, mas diante da cultura que a empresa determina, ligado à missão, visão e valores, você vai trabalhar da melhor forma possível os princípios éticos para a tomada de decisão. Isso é interno, tá? Aí depois ele comenta aqui, além de relacionar-se internamente e com as demais partes interessadas. Como eu faço para ter
O interno, não sei, eu acho que... Bom, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Então, o que a gente está falando até agora era o interno. Mas qual que é mais fácil trabalhar a ética? Com as partes interessadas, interno ou externo? Interna é os colaboradores, os funcionários da empresa, tá? E o externo é mais ou menos o que está escrito aí. Clientes, fornecedores, sociedade, bancos, enfim. Quem que vocês acham que é mais fácil agir com ética? Comportamento empreendedor. Eu acho que com os seus parceiros a pessoa trabalha ainda mais com ética, né? Porque é um trabalho em parceria ali, coletivo, com o cliente. Então, sei lá, acho que tem ainda mais esse cuidado. Certo. E Mas o externo? Eu acho que Pode falar. Eu acho que é com o cliente, porque se a empresa não tiver a ética com o cliente vai ficar insatisfeito. E, consequentemente, a empresa não vai ter um bom retorno. Então, eu não acho que seja igual a Ju falou, que é com os parceiros, sabe? Tipo, da empresa ali. Na verdade tem que existir um equilíbrio, né? Porque se você não for ético com seu companheiro ali, com seu parceiro, né? Que é assim, às vezes, com seu par, geralmente é chamado de par na empresa, né? A pessoa que trabalha junto com você, na sua equipe, ele pode também, querendo ou não, não desenvolver o serviço como deveria, embora a gente sabe que isso já está infringindo a ética empreendedora, né? Mas é tão difícil quanto ter uma ética com o cliente, com o fornecedor e com a sociedade. Então, assim, tanto um quanto o outro são importantes. Eu não consigo mensurar qual que é mais difícil e qual que é mais fácil. Não consigo ter essa mensuração, né? Isso particularmente meu, tá? É a minha opinião, não é tão simples. Porque o cliente, em algumas situações, ele vai querer ter benefícios contigo, né? Então, na hora que ele estiver negociando com você, ele vai querer ter algum benefício. Às vezes até com relação a, com relação a dinheiro, né? E aí isso infringe qualquer missão, visão e valor, e principalmente os princípios éticos, né? E fornecedor a mesma coisa, sociedade a mesma coisa, vai em algum momento pode querer algum benefício financeiro relacionado com isso, e o que dificulta para quem está dentro da organização respeitar alguns princípios éticos. A gente tem vários casos, né? Se bem que a gente está falando um pouco de casos da repartição, de repartição não, do governo, né? Onde que a pessoa oferece um dinheiro e fala, puxa, isso aí resolveria minha vida a vida inteira, né? E aí você acaba abrindo exceção e é onde que aparecem esses rombos que já foi divulgado aí na mídia, né? Mas existe também na parte, empresas privadas, esse tipo de comportamento. Inclusive tem uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que fala muito bem disso. Ele fez uma palestra já faz um pouquinho de tempo para funcionários do Bradesco. Pode ser que até eu coloque, não hoje, mas eu coloque para vocês assistirem, a gente assiste junto. E ele fala muito bem disso, né? E tem algumas situações que ele coloca de benefícios com um banco, por exemplo, né? Então você vai ao banco e você solicita, o que eu digo, empresa, tá? Você representando a empresa, né? Você solicita para o gerente do banco cobrir uma conta, que a sua conta vai estourar e ele precisa pagar aquele fornecedor. Aí o gerente fala, bom, tudo bem, essa empresa aí é uma empresa idônea, eu vou contribuir aí para que eles não tenham calote no pagamento. Muito bem. E aí o gerente vai lá, é coisa de um dia, 2 dias, o gerente vai lá e cobre a conta tranquilamente, paga o fornecedor, tudo normal. Aí, como recompensa dessa operação, é uma prática normal de mercado,
o cliente, no caso, a empresa, leva, por exemplo, uma caixa de bombom para o gerente do banco, ou para a gerente do banco. O que vocês acham numa situação dessa? É uma conduta ética ou é uma conduta antiética? O gerente do banco não fez mais do que a sua obrigação. Ela está ali para isso, tá? Mas como a empresa não tinha saldo para pagar aquele fornecedor naquele momento, o gerente fez aquele, deu um jeitinho brasileiro. Aí, como agradecimento, a empresa pede para entregar sei lá, estou falando isso, mas pode ser uma outra coisa, uma caixa de bombom para o gerente do banco, a gerente do banco, o homem ou mulher. E aí, a empresa está agindo, a empresa que é cliente do banco, está agindo com o seu princípio ético? Ela não está roubando nada, não está fazendo nada errado. Está tentando apenas agradar. O que vocês acham? Acho que de certa forma sim, porque foi o que você falou sobre ter o equilíbrio. Porque antes eu tinha falado, né, que eu achava que o foco da ética era mais no cliente. E aí você disse que tinha que ter um equilíbrio entre quem está trabalhando com você e os clientes e afins. Isso. Então, já acho que foi uma ação ética, porque se você não retribuir, sei lá, um favor ou uma ajuda que alguém Então, fez por você, uma pessoa que está trabalhando com você, não, então, você talvez está você agindo. fique com uma imagem ruim. Não, você fica com uma imagem ruim, mas você fazendo isso. Então, eu vou inverter a pergunta, né? O gerente do banco, não você cliente, que está indo levar para o gerente do banco. O gerente do banco, se ele aceitar, ele está agindo de forma ética? Professor, tô confusa já. É difícil essas perguntas, professor. Mas é para Essa eu volto mexer com para você vocês, e entendeu? responde. É difícil, mas é para mexer com vocês, para vocês entenderem, Eu acho porque senão que fica assim. muito Ai, pode subjetivo, falar. entendeu? Falar assim, falar só explicando assim, fica muito subjetivo. Então a gente tem que tentar relacionar para vocês como que funciona isso dentro da área de empresa, porque vocês vão passar por essas situações, tá? Tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado que entrega como do lado que recebe. Aí eu pergunto, do lado que entrega, se tem ética, e do lado que recebe, essa é a pergunta, do lado que entrega a caixa de bombom, que é você que precisou do dinheiro e o banco foi lá e cobriu, se tem ética. E se eu, que sou o gerente do banco, ao receber essa caixa de bombom, eu estou agindo com princípios éticos da empresa. O que vocês acham? Essa é a pergunta. É difícil mesmo, eu tenho certeza que é difícil. Mas é só para vocês entenderem como que é no mundo corporativo. E aí? Quem é que está agindo com ética e quem é que que não está agindo com ética? Eu acho que a empresa não agiu com ética por ter dado um presente, assim, para mim eu não vejo como uma norma, assim, da ética presentear a empresa por ter feito alguma coisa, assim, que nem você disse, com uma caixa de bombom. Mas, por Uhum. outro lado, eu acho que se o homem, assim, o cara, né, o gerente, ele negar isso, também vai ser, tipo, uma falta de respeito com o símbolo, o gesto que a empresa está fazendo, entendeu? Então, mas ó, tá correto que o seu pensamento, mas ambos, porque está entregando, está agindo fora dos princípios éticos da organização. E o outro que está recebendo também está agindo fora dos princípios éticos da organização. Então, situações dessa, nenhum nem outro deveria estar acontecendo. Mas é difícil de aquele que está entregando, que no caso é a empresa, também está agindo de forma antiética, com os princípios não, com a missão, visão e valores da empresa. Está fora disso.
e aquele que está recebendo piorou. Então, aquele que está recebendo, por mais que ela possa ser, vamos dizer assim, mal educada, ou que ela está sendo, como é que eu digo assim, como você colocou aí agora há pouco, ela também não deve aceitar. Então, a palestra do Mário Sérgio Cortella, ele fala bem isso, e tem um exemplo mais ou menos como esse que eu estou explicando para vocês, né? Então, eu vou ver se eu consigo pegar no YouTube, e aí a gente assiste junto. Eu acho que é uma palestra um pouco grande, não sei se é 40 minutos, 50 minutos, mas nos traz uma reflexão assim de princípios éticos dentro da organização violenta, tá? E vocês vão se deparar com isso quando vocês estiverem no mercado de trabalho, com certeza. Mas acho que deu para vocês entenderem aí a minha colocação do Ô, que é... professor, Pois não. eu tenho uma dúvida. Mesmo que seja um gesto pequeno, assim, é uma caixa de bombom, mas quem está recebendo, isso não pode influenciar, vamos supor, num ato de compra, vamos supor, a empresa que deu a caixa de bombom vai vender um produto para a empresa que recebeu a caixa de bombom. Essa caixa de bombom, mesmo que seja uma coisa pequena, não pode criar um laço, tipo, que meio que não impeça, mas tipo, influencie na compra de quem recebeu a caixa de bombom? Perfeito. Por isso que é difícil essa relação de comportamento empreendedor. Mas aí, Uma nesse forma... caso, eu acho que seria uma coisa mais da empresa no total. Eu acho que ele não seria o único gerente ou o único empregado a ter esse tipo de atitude, né? Sim, correto, tá certíssimo. Mas o problema é esse. Como você vai ter uma boa... Porque a gente sabe, né? O mundo é capitalista. Então as pessoas querem ganhar alguma coisa, seja dinheiro ou alguma coisa em troca. Então, se você faz isso por... Não estou falando pessoa física, física com física. Estou falando pessoa jurídica, pessoas que representam empresas, né? Então, eu como empresa e o gerente do banco como empresa também. Só que cada um na sua... do seu lado. Então, é indelicado eu dizer não? É indelicado eu dizer não. Mas se eu dizer não, eu estou respeitando os princípios éticos da empresa que eu estou trabalhando. É errado eu não agradar o meu cliente? Não é que é errado, mas se eu não estiver fazendo, eu estou respeitando os princípios éticos da minha organização. Mas na prática, na relação comercial do que as coisas acontecem, isso é comum, por menor que seja o agrado. Pode ser algo grandioso e pode ser algo simples. Seja lá um chaveiro, sei lá, falando de uma caixa de bombom que custa R$10, mas poderia ser algo menor ainda. Da mesma forma, você está infringindo os princípios éticos de qualquer organização. Tanto quem entrega, quanto quem recebe. Por incrível que pareça. Por isso que é difícil essa relação empreendedora. Não é uma coisa simples, entendeu? Parece uma coisa simples, mas vai acontecer. Ah, professor, mas isso é inevitável. É inevitável, mas você, saiba que você fazendo isso, você está infringindo os princípios éticos da organização que você trabalha. Professor, mas Pois tipo não. numa situação de, um almoço de negócio, algo assim, um jantar de Não, negócio. Por o almoço exemplo, você o almoço é quiser diferente. Ah, pagar a conta do outro. É a não, mesma não, coisa? aí... Não é. Não, aí não. Aí é uma questão de... você vai usar o almoço para você fazer uma reunião de negócio. Tem que ser alguma coisa que você vai no almoço e aí é uma coisa que as empresas, inclusive, têm até verba para poder pagar almoço para clientes e fornecedores, tá? Que ali você vai estar discutindo alguma relação comercial. Eu só não posso fazer algo por fora disso, né? Caixa de bombom é uma coisa que não tem verba para presentinhos alheios a clientes e fornecedores e sociedade. Não. É diferente de brinde, tá? Ah, então vou chegar lá e em vez de eu falar que é um agrado, eu vou falar que é um brinde. Não, a gente sabe que não é brinde, tá? Então almoço não é. Almoço não é considerado, a não ser que você vai... É um almoço comercial que eu estou falando, tá? Você não vai levar o fornecedor para almoçar num resort. Tá? Então é almoço comercial, não é? Ô, Pro, Pois não. minha mãe trabalha no banco
E ela tem vários Hum, clientes, né? certo. Daí, às vezes, os clientes mandam alguns produtos da empresa dele. Isso é antiético? Então, aí tem que ver que produto que é, se é do core da empresa, se a empresa está mandando brindes, né, para um agradecimento durante o ano, enfim, uma agenda, um chaveiro, enfim, isso aí é uma coisa. Agora, o calendário, isso a maioria das empresas fazem. É diferente de quando você faz uma coisa, né? Ou seja, ó, eu te ligo e falo, mando um WhatsApp falando, bicho, cobre minha conta aí, cara. Vai arrebentar comigo hoje. Não, 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 fica tranquilo que vai estar coberto. Aí amanhã você aparece com uma garrafa de uísque. Então é imediato, entendeu? Quando a empresa oferece brindes, ela está oferecendo brindes para clientes, fornecedores, você está distribuindo para todo mundo, ela não está privilegiando um ou outro. O que eu estou querendo dizer aqui é um privilégio específico para aquela única situação. Quando a empresa oferece calendário para a sociedade, oferece para o fornecedor, para o cliente, é diferente, aí é outra coisa. Ficou claro aí? Sim, É bastante polêmico esse assunto. Sim. Bom, sendo assim, o gestor adota um comportamento ético quando procede de forma a obter resultados sem prejudicar a outras pessoas ou a organização. Tá? Então, comportamento ético é sem prejudicar ou colocar uma outra pessoa em situação constrangedora. Não sei por que está pulando aqui. Colocar uma pessoa, uma pessoa em situação constrangedora ou prejudicar essa pessoa aí na sequência, né? E aí tem alguns princípios que te levam a isso, né? Ser honesto. É fácil ser honesto? Em qualquer situação, visto que a honestidade é o fundamento principal de uma relação de confiança e credibilidade. O que vocês acham ser honesto dentro de uma empresa? O que é ser honesto dentro de uma empresa? É não roubar? O que vocês acham? O que é ser honesto dentro da empresa? É não roubar? Acho que Acho que engloba isso também, mas vai um pouco além, sabe? Acho que você ser honesto numa empresa vai desde o tempo que você está trabalhando, por exemplo. Aí eu tenho que trabalhar 6 horas por dia, mas 4 dessas horas eu fico enrolando, sabe? Você não está sendo honesto com a empresa, porque eles estão, tipo, eles fizeram um acordo com você de trabalhar tantas horas por dia exercendo tal função. E se você Exatamente. fica, sei lá, 4 horas do tempo enrolando, você também não tá sendo honesto. Então E vai desde isso até, sei lá, roubar algo e enganar as outras pessoas. Isso, muito bem. Tempo é uma coisa também relacionada com o que você está falando, muito bem. Uma outra coisa que as pessoas, mas eu não mexo com dinheiro, nem sei onde fica o dinheiro da empresa, não passa por mim, é outro departamento, fica em outro prédio. Então eu sou honesto, né? Mas aí entra também essa parte de ser com relação a tempo. Tem também o ser honesto com impressão de trabalhos no ambiente de trabalho. Tem também ser honesto com relação. Mas professor, aqui a empresa tem um monte de papel, deixa que eu imprimo lá, porque lá é a casa da mãe, eu faço o que eu quiser, então dá para. Então, se você fizer isso, você está infringindo os princípios éticos da organização. Outra coisa também que envolve aqui ser honesto é quando você pega caneta, lápis, régua, borracha, todas essas coisas não é seu. É seu para o seu desenvolvimento de trabalho. Mas ele não é seu para você ficar levando para casa todo dia. Imagina se levar uma caneta por dia para casa, no final do mês você tem lá umas 15, 20 canetas que dá para você se divertir, né? Então tem gente que acha que pode fazer isso, né? Pegar caneta, não é escondido,
Pega, coloca no bolso, sai e vai embora. E imprimir trabalhos de faculdade, trabalhos de escola, enfim, lá tem um monte de papel, lá ninguém controla nada, lá pode usar à vontade. Eu imprimo no papel rascunho, né? Mesmo que seja no papel rascunho, aquele papel não é seu, então você está infringindo aí os princípios éticos. Bom, outro item, ter coragem. Que é ter coragem para assumir as decisões, principalmente quando for preciso agir de forma mais impopular. O que é ter coragem? Eu acho que é você tomar frente de uma situação, tipo, sabe, que tá dificultando dentro da empresa ou em qualquer área que você esteja agindo. E acho que ter coragem é você tomar frente antes de todos, tentar resolver, mesmo que seja uma forma difícil, mas tentar resolver de qualquer forma, sabe? É isso aí mesmo. Que é o que muita gente não gosta e tem muita gente que não quer, né? Principalmente quando você vai, por exemplo, num estabelecimento aí de lojas populares, de loja de varejo, e aí você encontra alguma inconsistência na mercadoria ou no preço, e aí você fala com o funcionário, não, mas isso não é comigo, você tem que falar com o gerente. Aí você chama o gerente, ou ele não quer te atender, ou ele está em reunião, ou isso não é com ele, isso tem que levar para a alta direção. Por quê? Porque as pessoas dentro das organizações, elas evitam o máximo de ter coragem. É poucos que assumem essas decisões, né? Porque ter coragem, você vai precisar tomar decisão. E tomar decisão parece uma coisa simples, mas não é. Não sei se vocês acham que tomar decisão é uma coisa fácil. É fácil tomar decisão? Não, claramente não. Não. Eu acho que em qualquer ocasião tomar decisão não é fácil. Bom, eu vou parar aqui depois de explicar esse item C e aí a gente volta daqui a pouco, tá? Ser tolerante e flexível com as pessoas. Ser tolerante e flexível com as pessoas. As soluções para os problemas organizacionais são facilmente descobertas quando há gestores que escutam seus liderados e avaliam situações pré-julgamentos. O que é ser tolerante? Professor, Oi. a gente viu um vídeo, acho que do Masterclass também, e que falava sobre ética. E ele falava sobre as pessoas que... Peraí. Alguém vai falar? A Ana Júlia começou a falar e ela sumiu. Eu acho que ser tolerante é muito essa coisa de você aceitar as diferenças no seu ambiente de trabalho e ser flexível é tipo você, por exemplo, se a pessoa ela sofre alguma consequência pela cultura que ela segue ou alguma coisa do tipo, você tem que ser flexível para entender aquilo. Se, por exemplo, o seu funcionário precisa faltar no trabalho por causa de um evento religioso da cultura dele, acho que é uma coisa que o chefe tem que aceitar, entendeu? Só que aí, está correto a sua colocação, só que aí entra aquele problema da demanda que o cara tem naquele dia, né? Se eu fizer isso com você, eu tenho que fazer isso com o seu colega também. Quando o seu colega precisar de alguma coisa, eu também tenho que... Então, assim, esse ser tolerante conflita com o flexível com as pessoas, né? Porque eu posso aceitar que você tenha esse princípio como pessoa, mas o outro também vai ter essa mesma situação, né? Ou seja, uma situação similar, não a mesma situação, uma situação similar. E como que eu vou agir? Como que eu, como gestor, consigo agir com relação a isso? Entendeu? Porque não dá para ser flexível com todos e ser tolerante com todos, mas se eu fizer isso com um,
eu, teoricamente, se eu não fizer com o outro, eu estou sendo intolerante e também estou sendo inflexível, já estou fazendo diferença, e por que que ele pode, por que que eu não posso? Então, dentro das organizações, aí começa a voltar, né? Ser tolerante e ser flexível, você vai ter que ter coragem para chegar para o outro e falar, não, infelizmente, você não vai poder sair, infelizmente, você não vai poder chegar mais tarde. Porque por aí ter isso, coragem entra tomar decisões, né? E aí começa uma coisa a desencadear a outra. Pois não. as empresas elas escolhem não serem tolerantes, tipo, com todo mundo para não ter que lidar com essa situação, né? Muitas vezes. Exatamente, exatamente. Muito bem. Porque é complicado mesmo, né? Se você pode, eu também posso, outro também pode, outro também pode. E aí, quando é a minha vez, eu não posso, né? Quer dizer, as pessoas entendem Isso dessa depende, na forma. verdade, porque na verdade tem empresas que, por exemplo, o filho do dono tem muito mais direito do que um estagiário, por exemplo, que está tipo há 1 ano trabalhando, enquanto o filho do dono consegue tudo o que quer na hora que quer. Exatamente, isso acontece demais, 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 e causa uma revolta nas pessoas impressionante, né? Impressionante, porque as pessoas não concordam com isso, né? Mas eu acho que, na verdade, eu vejo do outro lado, né? Eu vejo que em alguns casos é abuso, né? Como você está colocando aí, o filho do dono, que o cara aparece lá de uma vez por semana, e aquela pessoa que tem aquele processo de cumprir com todas as suas obrigações, inclusive com horários, não tem esse mesmo respeito, sei lá, podendo ser considerado dessa forma. Mas eu também, assim, eu vejo que as pessoas também sempre querem se comparar a outras pessoas, né? Por isso que a gente tem muita dificuldade de relacionamento organizacional, né? Não é porque você conseguiu sei lá, chegar mais tarde, vai no dia seguinte, você conseguiu faltar um determinado dia, que eu tenho o mesmo direito, entendeu? Eu vejo assim que as pessoas têm que entender também a cada situação, né? Então as pessoas, a grande maioria gera esses conflitos porque diz, se ela pode, eu também posso, né? E eu já vejo, eu já não tenho esse pensamento de falar, né, porque ele pode, eu também posso, né? Se ele pode é porque ele pediu, o chefe entendeu o problema dele e achou que deveria conceder esse dia, esse horário, esse tempo, seja o que for. E a minha situação, eu não preciso de nada, então não tenho que ficar me comparando a outra pessoa, né? Então, esse ser tolerante e flexível, algumas pessoas, dependendo do nível de pessoas com que você trabalha, conseguem entender bem isso. Dependendo do nível que você trabalha, as pessoas acabam fazendo comparações, né? Se ele pode, eu também posso, né? E eu tenho uma outra visão com relação a isso. Mas é muito complicado realmente dentro da ética, todos esses 3 itens que a gente comentou e tem mais 2 na sequência. Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Ficou claro então? Professor, desculpa Sim. aquela hora ter saído, porque tava muito barulho aqui. Aham. Mas quando a gente voltar, aí eu falo o que eu tinha pensado. Tá bom, beleza. Então eu vou encerrar essa e a gente volta aí daqui, na outra aí, que o horário que eu marquei, não sei nem se eu marquei o horário certo. Que hora que é o intervalo de vocês, geralmente na ITEC? Das 9h30 às 9h45. Tá, então eu acho que agora já são quase 9h45, a gente volta às 10. Tá bom? Tá bom. Ok. Falou então, valeu. Até mais. Ok, pronto. Falou. Tchau, professor. Tchau.